Paz de Cristo. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O texto que foi lido inicialmente foi no capítulo 3, mas nós vamos usar capítulo 1, de versos de 3 a 14. Eu trago um abraço da igreja lá em Bugaçu. E na verdade, alegria nossa estar com vocês aqui, né? É uma honra mesmo ter sido convidado para partilhar com os irmãos da esperança que temos no Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Vamos ler de novo esse texto aqui? Sei que você pode conhecer, mas vamos lá. A partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, de todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto é o parágrafo mais longo da Bíblia. Se você prestou atenção no texto, não tem ponto final do verso 3 até o 14. Paulo engata uma quinta e ele vai falando sem parar até chegar no verso 14, não tem ponto final. É o parágrafo mais longo da Bíblia e ele tem grande importância. Paulo faz ele faz nessa narrativa, ele apresenta nesta narrativa o propósito da igreja de Deus. E ele faz duas quebras. Ele quebra essa narrativa em dois momentos, separando em três conjuntos de textos, onde ele fala no primeiro momento sobre o agir de Deus para a sua igreja. Depois ele fala sobre como o Senhor Jesus contribui para a formação da igreja. E finalmente, na última sessão, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Observa isso. E olha como é que ele faz essa quebra. Veja o verso 6. Veja o verso 6. Ele vem falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar sobre o agir de Deus. E aí no verso 6 ele quebra, para louvor da sua graça. Aí ele muda o foco, fala sobre Jesus, como é que Jesus age neste plano divino. Aí no verso 12, ele dá uma mudança, ele faz uma nova mudança de assunto aqui, e ele faz para louvor da sua glória. Percebeu aí? E no final ele encerra essa sessão no verso 14, dizendo para louvor da sua glória.
Então, se você leu dessa maneira, então qual é o propósito desta igreja? Louvor da glória de Deus. Este é o propósito desta igreja como corpo de Cristo. Este é o propósito da nossa união nesta manhã. Este é o propósito do nosso conjunto como família de Deus, como rebanho de Deus, como corpo de Cristo, como corpo dos salvos. A razão da nossa existência é o louvor da glória de Deus. Este é o propósito também da nossa essência como seres humanos. Porque antes de sermos igreja, cada um de nós é um salvo, comprado pelo preço do sangue da redenção em Cristo Jesus. Qual é o propósito da nossa união em Cristo? Louvor da glória de Deus. Qual é o propósito da nossa vida em Cristo individualmente? Louvor da glória de Deus. Mas veja como é que Paulo desenvolve essa questão. Antes de fazer a leitura da ceia, o irmão Walter pediu para você imaginar. Eu ia fazer esse pedido, na verdade, usando as minhas palavras, mas é exatamente isso que eu quero. Que você me acompanhe. Eu quero te convidar a me acompanhar numa direção em que os nossos sentidos, que a nossa sensibilidade, que o nosso tato, que a nossa capacidade tátil não pode nos acompanhar. Eu quero que você me acompanhe para antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, antes que houvesse homem, antes que houvesse pecado, antes que houvesse criação. Porque o apóstolo Paulo vai nos levar nessa direção. Veja, Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para a adoção por filhos, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, olha na direção da eternidade. Olha na direção em que ainda não havia tempo, em que você não estava preocupado com o relógio. Olha na direção de um tempo em que ainda não havia pecado, de um tempo em que ainda as coisas que nós conhecemos não existiam. Antes que houvesse mundo, o Senhor tinha olhado na sua eternidade, no seu eterno presente, para nos chamar, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não estou falando aqui de pré-determinismo. Não estou falando aqui que um foi escolhido para a salvação e outro para a perdição. Não é disso que se trata. Aliás, essa ideia nem bíblica é. Quando o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos diz que nos predestinou, não é pré-determinismo, não é pré-determinação, mas é, na verdade, o conceito de que a salvação que Ele vai oferecer é para todos, para todo homem, para toda mulher, para todas as pessoas, né? O Senhor Jesus disse isso no texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, visto que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, né? Ele amou o mundo, todas as pessoas. O convite é universal. Depois que nós cremos, então nós participamos desse convite. Mas na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse pecado, antes que houvesse qualquer coisa que nós conhecemos, lá na eternidade, o coração de Deus estava em você e em mim. E o Senhor lá na eternidade, Ele cria o homem. Ele cria todas as coisas e coloca à disposição do homem, porque o Senhor coloca o homem para cuidar da criação. Muitas vezes as pessoas me perguntam, quando nós estamos estudando a Bíblia, por que é que Deus, sendo onisciente,
cria um homem sabendo que o homem vai fracassar? A resposta para esta pergunta está no absoluto, completo e restrito amor que Deus tem por você e por mim. Porque nós olhamos para as coisas de maneira tridimensional. Nós conhecemos a altura, largura, profundidade, né? Nós olhamos para as coisas num limite. Nós estamos limitados por aquilo que vemos, tocamos. Deus não. O Senhor olha de eternidade a eternidade e Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, a nossa realidade. Conhece cada um de nós. Antes mesmo, né? Salmo 139 vai dizer: a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já sabe qual é, não é? Porque o Senhor nos conhece. Então, quando nós olhamos na largura, nas dimensões daquilo que nós conhecemos, pode parecer um tanto sem motivo criar um ser que lá na frente vai afrontar, vai desrespeitar, vai ofender o Criador. Mas sai deste casulo, sai deste limite e procure mais uma vez olhar na direção em que Deus está olhando, olhar na direção em que o Senhor está se permitindo olhar, porque Ele está olhando na vastidão do tempo, de eternidade a eternidade, e vai ver que o homem que Ele criou, na verdade, sim, vai se distanciar. Mas isso não encerra essa história. Mas o desvio do homem, a queda, o pecado, não encerra, não resume a nossa vida. Porque senão nós pararíamos aqui. Nós pararíamos nesse texto. O Senhor criou na eternidade você e eu para a glória da sua graça. E de fato, se nós olharmos para este fato da criação, sabendo que nós temos fracassado nos nossos intentos, que assim como Adão, o desígnio do nosso coração é mau, então de fato não há propósito na criação de Deus. Mas veja que Paulo não cessa essa questão aqui. Na eternidade, o Senhor cria o homem para louvor da sua glória. E nós conhecemos essa história. Chega num dado momento da história e o homem fracassa. O homem cai. O homem peca. Se afasta de Deus. Então acabou a história. Acabou o louvor da graça. Acabou a relação com Deus. Acabou a comunhão com o Criador. Porque é isso que o pecado faz. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus e nos destrói, nos mata. A morte, você já ouviu falar de gente que morre de morte natural? Né? Alguém diz assim, do que ele morreu? Morreu de morte natural. Mentira, não existe morte natural. A morte é uma intrusa na história do homem, porque Deus nos criou para a eternidade com Ele. Então, no meio dessa história há a intromissão do pecado. E se a história de Adão resumisse a nossa história, então sim, teria sido inútil, teria sido perdida toda a criação. Mas não, o Senhor olha na direção da eternidade. E Ele não olha, na verdade, na direção daqueles que se perderam, mas na direção de todo aquele que vai ouvir e crer que Jesus é Senhor e que em Jesus há vida. Então na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse pecado, antes que houvesse perdição, havia também um Salvador. Porque lá na eternidade, quando o Senhor nos chama para a santidade e repreensão, Ele chama o seu Filho para a redenção e transformação das nossas vidas. Então, antes que houvesse mundo, no coração de Deus, nós fomos chamados para o propósito de Deus. E Jesus, chamado para agir em favor da nossa própria redenção. De fato, a história não parece muito simples, porque
Veja que o Senhor nos cria para o louvor da sua glória. E no meio do caminho, este louvor é interrompido por causa do pecado. Mas Ele vai conceder um plano de redenção, que é executado não mais num campo que nós não podemos acompanhar, não mais numa direção em que nós não podemos olhar, não mais num espaço, num tempo que nós estamos limitados, mas agora nós podemos ver, porque Ele vai tangibilizar este plano. Na eternidade, quando se fala do coração de Deus, da predestinação dos homens, quando se fala do chamado de Deus para a nossa santidade e repreensão, nós estamos olhando numa direção em que não há nada o que ser visto, só podemos ver com nossos olhos espirituais. Mas o Senhor traz isso para este mundo, o Senhor traz isso para este campo, para coisas mais tangíveis. Veja, a partir do verso 6: para o louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente em Jesus, no amado, no qual nós, que antes estávamos fracassados, mortos, derrotados por causa dos nossos pecados e delitos, temos redenção. Veja lá o verso 7: em Cristo nós temos redenção, pelo seu sangue. Que cor é o sangue? Que cor é o sangue? Você sabe a cor do sangue. Então já não cabe mais simplesmente imaginar, mas o Senhor está trazendo para a nossa realidade. Jesus, Deus, desceu da glória, veio a este mundo para realizar no plano físico, num plano real, neste mundo, nesta realidade, o plano elaborado na eternidade e no coração de Deus. Então, antes, o que era um plano, uma ideia no coração de Deus, se concretiza, se realiza, se materializa em Cristo Jesus, Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, homem de carne, homem que sentiu sede, que sentiu fome, que sentiu dor, mas plenamente Deus, para unir homem e Deus numa aliança eterna. Para qual fundamento? Para qual propósito? Louvor da glória de Deus. Qual é o nosso propósito? Louvor da glória de Deus. Na eternidade, Deus elaborou este plano que nós chamamos de igreja, para louvor da sua glória. Jesus vem a este mundo de modo que todas as coisas convergem para Ele, para que Ele possa realizar um plano de redenção, nos tirando do império das trevas, transportando para o reino do Filho do amor de Deus. Para quê? Para louvor da glória de Deus. Jesus, aliás, é a razão pela qual Deus criou o homem. Porque, mais uma vez, o Senhor na eternidade não estava olhando para as multidões que se perdem, mas Ele estava olhando para os milhões que em Jesus se rendem e são salvos para o louvor da glória de Deus. Segundo a riqueza da graça de Deus, Jesus vem realizar neste mundo a obra que nós não somos capazes de fazer. É por isso que ela é tão preciosa, é por isso que ela é tão importante. Porque antes o mistério que estava oculto no tempo se concretiza na boa vontade de Deus. O pecado encontra seu fim, o pecado encontra a sua aniquilação, e isso é fato na vida de todo aquele que ouve a respeito do sacrifício de Jesus, crê na sua obra e passa a participar
da sua herança, se tornando um com Deus, na medida em que nós somos resgatados do pecado, para vivermos para a glória de Deus. Qual é o propósito desta igreja? É o louvor da glória de Deus. Na medida em que o Senhor na eternidade olha para a história do homem e vê o fracasso. A nossa história é uma história de fracassos. Antes o homem que no final do dia via Deus se aproximando com alegria e corria para os pés do Pai para contar como tinha sido o seu dia, depois do pecado passa a correr na direção contrária. Adão, onde você estava? E Adão responde: eu vi que o Senhor vinha, e como eu estou nu, me envergonhei e me escondi. O pecado faz isso. O pecado faz com que nós nos escondamos de Deus. O pecado nos dá temor, nos dá medo, nos envergonha. E o resumo dessa história termina em morte. O Senhor, entristecido pela condição humana, pelo homem que Ele havia criado, estar morto. E morto quer dizer separado, longe de Deus. Mas Jesus diz: Pai, o homem não pode escapar sozinho da condenação do pecado. Então deixa que eu vá e viva e morra pelo homem. E Jesus faz isso. Ele vem a este mundo, transvestido de carne humana, na condição de servo, vive neste mundo, anda neste mundo, sofre neste mundo, sente o que você e eu sentimos: fome, sede, ansiedade, temor. Ele sofre todas as coisas que nós sentimos, e nós não estamos sozinhos. E Ele morre. A única coisa que vai diferenciar Jesus homem de você e eu é que Ele não pecou. E sabe o que acontece? Ele morre. Mas a morte não pode segurá-lo, porque Ele é Deus. Mais uma coisa: o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso, nós temos experimentado isso no curso da nossa história. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. Então, não tendo pecado, o autor aos Hebreus descreve essa cena dizendo que Jesus entra na presença de Deus, diante do trono de Deus, não com o sangue de bezerros e cinzas de uma novilha, mas Ele entra com o seu corpo marcado pelos cravos, Ele entra com o seu sangue derramado na cruz, Ele entra com o preço da morte, mas Ele não pecou. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Aquele que pecou, o profeta Ezequiel diz isso, né? O Senhor diz isso através do profeta Ezequiel: toda alma que pecar, esta morrerá, não é? Então, mas Jesus não pecou. Então, Jesus entra na presença de Deus com o preço da morte, com o preço da vida, tendo realizado todo o sacrifício, tendo vivido neste mundo, experimentado dor, tentação, sofrimento, calor, sede, medo, e Ele não pecou. Então Ele apresenta o corpo da sua vida diante de Deus, e você já sabe,
O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. E como ele não pecou, ele tem direito ao que ele tem direito. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Jesus veio a este mundo, viveu como você e eu, passou pelas mesmas coisas que você e eu, e ele não pecou. Então ele entra na presença de Deus para reivindicar vida, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Jesus entra na presença de Deus vivo, com o sangue do Cordeiro, com o corpo do Cordeiro, vivo. Você já leu o livro de Apocalipse? Capítulo 4 em diante começa a descrever o trono de Deus. Está lá o trono de Deus, Deus está sentado no trono, ninguém pode olhar para o trono porque há uma radiância tal que ninguém pode olhar. Atrás do trono de Deus, um arco-íris simbolizando a fidelidade do Senhor, com uma textura esmeralda e rodeado de uma multidão de milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Uma cena linda. Na frente do trono de Deus, um mar de vidro. Já viu um mar de vidro? Deve ser uma coisa maravilhosa. Um mar de vidro. 4 serafins diante de Deus, proclamando a glória do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Os 24 anciãos representando as alianças que Deus fez com o homem. Esqueci de alguma coisa? Está faltando alguma coisa nessa imagem? Alguém se lembra do que será que eu esqueci? Um cordeiro sangrando na frente do trono de Deus. Já viu isso? Um cordeiro que, como tendo sido morto. Porque aquele cordeiro parece até um peixe fora do aquário. Alguma coisa. Olha, a glória de Deus. Um arco-íris de esmeralda. Os anjos cantando. Os serafins diante do trono. Os anciãos representando a aliança de Deus com o homem. E um cordeiro morto diante do trono da glória, para que Deus, quando olhe para a nossa vida e veja sobre nós as marcas do sangue do Cordeiro, Ele possa nos reconhecer que em Cristo nós fomos comprados para o louvor da glória de Deus. Jesus realiza neste mundo uma obra tal que nos dá vida. Então ele entra diante do Pai. Lembra lá na eternidade? Ele se apresenta como sacrifício por nós. Depois do sacrifício realizado, ele entra na presença do Pai, se apresenta como sacrifício diante de nós. E aí, ele tem direito à vida. E a vida que ele recebe, ele entrega para todo aquele que nele crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa esperança de vida eterna é garantida em Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou, para o louvor da glória de Deus. Mas isso não termina aqui. Versículo 13. Em quem também ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Sabe que quando eu leio lá atrás, que o Senhor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, eu digo: Senhor, eu não posso. Como é que eu posso ser santo e irrepreensível diante de Deus? Tropeço nas minhas próprias pernas. Quando eu tento controlar a minha língua e eu mesmo não posso. Porque em mim ainda há o velho homem. E o Senhor diz: olha, você não está sozinho. Porque o Senhor na eternidade elaborou este plano. Jesus veio a este mundo para realizar, para materializar, para concretizar este plano. Mas Jesus voltou ao céu, onde está agora à destra de Deus dormindo? Não, Ele está reinando e Ele é o Senhor desta igreja. E para garantir que esta igreja realize o propósito de adoração ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor nos sela, você e eu e você, cada um de nós e todos nós,
o louvor da sua glória, porque estamos selados, garantidos, homologados pelo agir do Espírito Santo de Deus. Jesus voltou para o céu e deixou o Espírito Santo dele aqui conosco. Neste dia, agora, neste lugar, o Espírito Santo está no nosso meio, nos orientando, ensinando, corrigindo, redarguindo, fortalecendo, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus santos e irrepreensíveis, para o louvor da glória de Deus. A obra não terminou. Todos os dias nós precisamos ter em mente isso, que nós fomos selados pelo Espírito da promessa, que é o penhor. Penhor é uma palavra jurídica, né? Penhor é um termo jurídico. Ele é a nossa garantia. Ele é a garantia de que nós vamos continuar, de que nós não vamos parar, de que nós vamos continuar andando nessa jornada. E é uma jornada difícil. É uma jornada que, se depender de nossas próprias forças, se depender das nossas próprias qualidades, se depender dos nossos próprios recursos, estamos mais uma vez fadados ao fracasso. Mas o Senhor manda o seu Espírito para que nele, no selo do seu poder, nós possamos ter a certeza de que no final das contas, o que nos espera é uma coroa de glória, a qual nós receberemos do Senhor Jesus na presença de Deus, porque nós fomos achados dignos na presença do Senhor, assim como estivemos agora há pouco, quando participamos da ceia, quando nos lembramos do Cordeiro. Porque o louvor da glória de Deus não termina com um cântico, não termina no amém das nossas orações, não termina com o fim deste culto. O louvor da glória de Deus precisa continuar amanhã lá no trabalho, nas nossas escolhas, nos caminhos que nós temos tomado, nas pessoas que nós estamos nos tornando, na condução das nossas atividades diárias, no dirigir o nosso carro. Porque antes de ser médicos, advogados, mecânicos, faxineiros, antes de sermos pais de família ou filhos, antes de sermos esposas e maridos, nós somos discípulos de Jesus para o louvor da glória de Deus. E por mais que nós pensamos, puxa, não é fácil viver neste mundo, você está falando isso porque você não sabe o que eu tenho vivido. Todos nós temos vivido coisas muito difíceis, mas nós podemos viver de maneira santa e irrepreensível, porque temos sido selados pelo Espírito Santo de Deus. E Cristo vive em nós. E isso não é uma fábula, não é uma filosofia. Cristo vive em nós, porque o Espírito Santo tem sido derramado sobre nós no dia em que nós levantamos das águas do batismo. À semelhança da morte de Jesus, nós descemos as águas, para a semelhança da sua ressurreição, nós sermos levantados para viver em novidade de vida, vida nova, santa e irrepreensível, para o louvor da glória de Deus. Qual é o propósito desta igreja? Louvor da glória de Deus. Qual é o propósito da minha vida perante o Senhor? Louvor da glória de Deus. Então, as coisas que eu faço, as coisas que eu escolhi não fazer, toda a nossa vida está presente diante do Senhor. Nada passa oculto diante dos olhos dele. E o Senhor nos chamou, não para que você tenha medo de Deus, um Deus carrancudo e inacessível, mas um Deus amoroso e glorioso, que na eternidade olhou para você, te amou e te convidou para andar com Ele em comunhão, para que você seja para Deus louvor da glória de Deus. Quero encerrar só com um pensamento. Essa história continua. E nós somos louvor da glória de Deus quando nós contamos para as outras pessoas que Deus tem nos chamado para isso.
Sabe que João, mais uma vez me remetendo ao livro de Apocalipse, o apóstolo João, você conhece a história? Ele estava na ilha de Pátmos sozinho no dia do Senhor, e ele ouve uma voz falando com ele, lembra disso? Você lembra disso? Ele ouve uma voz falando, e quando ele se vira para ver quem falava com ele, o que ele vê? Quem ele vê? Jesus? É isso? João ouve uma voz, e aí quando ele ouve essa voz, ele se vira para ver quem fala com ele, quem é que ele vê? Responda essa pergunta. Ele vê a igreja. Porque antes de ver Jesus, ele vê os candelabros que representam a igreja. E a maneira deste mundo de conhecer a redenção e poderem ser transformados para a honra e glória de Deus está na sua vida, na sua capacidade de contar para as outras pessoas que você foi chamado para a honra e glória de Deus. A razão desta igreja não é tornar este mundo melhor, mas é resgatar as pessoas que estão no império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do amor de Deus, porque nós somos chamados para o louvor da glória de Deus. Se você está aqui esta manhã e ainda não entregou sua vida para Jesus, nós queremos te convidar. Jesus morreu para redimir a sua vida. Nós vamos ficar de pé e agora vamos cantar. Pode ficar de pé. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico. Um cântico para a honra e glória do Senhor. E você pode vir fazer parte deste grupo de pessoas que foi comprado pelo sangue de Jesus para o louvor da glória de Deus. Venha à frente e aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Deus te abençoe.